Há um mês atrás, eu recebi uma mensagem no WhatsApp, e a mensagem ela falava o seguinte: arruma as malas que você vai passar 10 dias na Angola. E aí, em 2 semanas, desde que eu recebi a mensagem, eu já estava vendo visto, vendo os documentos, tudo que eu precisava fazer, e já estava embarcando no dia 1º de junho para Angola, onde eu passei 10 dias lá. E foi muito interessante porque essa foi a minha primeira viagem transcultural que eu fiz depois de ter feito a do Nepal, onde eu tinha passado 9 meses no ano de 2015. Então, quem já participou de uma viagem missionária e viveu algo tão impactante como tinha acontecido comigo, quando você tem uma oportunidade dessa, seu coração fica a mil e você fica na expectativa, você, enfim, é incrível. Inclusive, eu vim a caráter aqui, né, para representar esse país no qual eu passei 10 dias, e eu recebi essa mensagem, arrumei as coisas e fui. E em um dos dias que eu estava lá, a gente teve que fazer uma viagem longa de carro, de 5 a 6 horas, para uma província fora da capital. E eu entrei no carro e eu descobri que, em vez de ir 2 pastores com a gente dentro do carro, em vez de ir um pastor só, iam 2. Só que não tinha mais lugar atrás. Aí o que acontece? Ele foi do meu lado, e foi eu e ele numa viagem de 6 horas, num lugar que cabia uma pessoa, e com uma mochila em cima de mim que pesava, não sei, uns 8 quilos, aí minha perna começou a doer. Chegou 3 horas de viagem, eu falei, meu Deus, isso não vai chegar nunca, esse pastor está me espremendo aqui. Mas é um pastor muito querido, tá? Mas ele estava me espremendo, ele quis ir na viagem, não sei porquê. Mas ele foi, porque não, enfim, foi, e aí teve uma hora na viagem que eu estava, meu Deus, eu preciso fazer uma coisa para me distrair. E aí eu peguei meu celular, e aí eu falei, pô, vou ouvir música, né? Só que com a cabeça aqui no Brasil, né, que o 3G funciona e tal, lá não tinha nada disso, eu falei, e agora? E aí eu descobri que eu tinha um CD, né, CD ninguém mais fala, mas um álbum baixado no meu celular, um único álbum. Eu falei, vai ser isso. E o álbum é do Alessandro Vilas Lobos. É isso? Acertei? Vilas Boas, isso. Que tem várias músicas, né? Vocês conhecem as músicas dele e tal. E aí, nas próximas quase 3 horas, eu ouvi o mesmo álbum várias vezes. Era o que tinha para fazer, mas ok. E eu decorei basicamente todas as músicas, né? Mas uma música em específico, enquanto eu ouvia ela, pela primeira vez que eu estava ouvindo, né? Eu ouvi ela umas 10 vezes, mas na primeira vez que eu estava ouvindo, ela tem uma parte que fala assim: ouvi meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou, não vou parar, gastarei a minha vida aos seus pés. E enquanto eu ouvia essa parte da música, na mesma hora, me veio uma história na cabeça, uma história de uma amiga minha. E eu não sei porquê, mas essa história veio na minha cabeça e ela veio muito clara. E essa história é de uma amiga minha que hoje ela está na Tailândia como missionária. E ela é incrível, assim, como pessoa. E eu ouvi uma vez ela contando para mim como que foi o chamado dela missionário. Ela estava numa igreja, assim, sentada. E aí um missionário subiu para falar aqui. E esse missionário era missionário em algum país, eu não lembro direito, mas era algo como o Irã, algum país onde tem muita perseguição. E ele começou a falar das dificuldades que ele passava como missionário, dos riscos de vida que ele passava como missionário, da família dele, de tudo que acontecia na vida dele, de perigo. E o tempo todo ele falava sobre a preocupação dele com a própria vida dele, que ele podia morrer a qualquer momento se descobrissem que ele era um missionário cristão. E aí, ela contando para a gente, ela falou que ela olhou para aquele missionário e falou assim, cara, é isso que eu quero viver. É isso aí que eu quero viver. Aí, quando ela contava essa história, na hora a gente pensa, né, pô, que maluca, né? Imagina, ela quer ir para o local que menos pessoas no mundo querem ir, para correr risco de vida, podendo morrer a qualquer momento, enfim, ser pega, ser presa, torturada, e ela falou, é isso que eu quero viver. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E durante o tempo que eu passei na Angola, isso ficou na minha cabeça. E aí teve um momento lá que eu estava fazendo devocional, fazendo estudo, e aí eu abri em 2 Coríntios 5:10, que fala assim, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, essa parte específica de 2 Coríntios, Paulo está falando para a igreja de Corinto, falando, olha, vocês vão responder aquilo que vocês fazem aqui hoje. Quer ser bom ou quer ser ruim, não importa, vocês vão responder. E aí, na hora que eu li isso aqui, eu relembrei da história dessa minha amiga, e eu falei, cara, ela entendeu. Ela entendeu que a vida dela,
Hoje, aqui, onde ela vive, o tempo dela nessa terra é um tempo curto. E tudo que ela fizer aqui, ela vai colher na eternidade. Ela entendeu isso. E quando ela entendeu isso, ela fala, a última coisa que eu quero fazer é desperdiçar a minha vida. A última coisa que eu quero fazer. E é o tema da palavra de hoje. Como desperdiçar a sua vida. Parece contra-intuitivo, né? Porque o que eu vou falar justamente hoje é contra isso. É como você não desperdiçar a sua vida. E aí a gente faz uma jogada de marketing, né? Faz um título atrativo para as pessoas. Nossa, caramba, o que ele vai falar? Eu vou falar exatamente o oposto. Mas, se você quiser desperdiçar a sua vida, é só você fazer o contrário daquilo que a gente conversar aqui hoje. Mas se você, assim como essa minha amiga, entendam, não desperdiçar a vida não está relacionado com ir para outro país, mas está relacionado com o que Deus quer para a sua vida. O que Deus quer para a sua vida, que é algo específico para a sua vida, não tem a ver com pegar um avião, às vezes, não tem a ver com pegar um avião e fazer uma coisa, às vezes, é você se tornar excelente na sua profissão, o melhor da sua profissão. E isso é não desperdiçar a sua vida. E é isso que eu quero falar com vocês e compartilhar bem rápido aqui. Vocês já repararam que está mais próximo do Natal do que do Réveillon que passou? Vocês já se ligaram nisso? A gente está hoje é dia 15 de junho. A gente está exatamente no meio do ano. Então está mais próximo do Natal de 2019, capaz de estar mais próximo até do Réveillon de 2020 do que do Réveillon que passou. Alguém tinha se ligado nisso? Parou para pensar nisso? Só eu que falei, caramba, passou rápido. E, gente, a vida é assim, ó, muito rápido. Passa voando. Voando. Então, o que eu quero falar para você hoje aqui é como aproveitar esse tempo pouco que ainda resta para a sua vida. É como você pegar esse tempo que ainda resta até o momento da morte, porque, gente, morreu já era. Você não tem como recuperar. O único recurso que é irrecuperável, que você não pode voltar atrás, é o seu tempo. O resto tudo você pode ganhar mais, você pode trabalhar, você pode conseguir. O tempo você não vai conseguir. Então, se você não aproveitar o seu tempo, aqui nessa terra, nesse momento, hoje, que você está vivendo, você nunca vai conseguir recuperar isso. E como a gente leu em 2 Coríntios, o que vai acontecer quando você for para a eternidade? Você vai colher aquilo que você plantou aqui. E aí eu queria falar com vocês sobre isso. Como não desperdiçar a vida de vocês. E para isso eu queria utilizar um texto, lá em Filipenses 1, de 12 a 30. Você pode abrir a Bíblia ou o aplicativo para a gente caminhar junto nesse texto. A galera que participou da Escola do Discípulo de Filipenses já vai saber de vários spoilers que eu vou falar aqui. Já sabe de vários spoilers. Porque Filipenses, quem participou da Escola do Discípulo sabe que o livro é um livro incrível. Onde Paulo fala princípios incríveis. E eu queria compartilhar um pouquinho, baseado no que Paulo fala para a igreja de Filipos, 3 princípios para que a gente entenda como não desperdiçar a nossa vida pouca que resta nessa terra. Filipenses 1, 12, versículo 12. Fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Ele começa nessa parte falando isso. Aquilo que me aconteceu antes tem servido para o progresso do Evangelho. E quando Paulo fala, escreve para a igreja de Filipos, ele está falando já num momento da vida dele onde ele passou por várias coisas. Uma das coisas que ele passou foi naufrágio, ele já tinha sido açoitado, expulso de cidade, apedrejado, já tinha passado por várias situações. Então ele fala, ó, aquilo que me aconteceu, tudo aquilo que eu passei até agora, antes de mais nada, tem servido para que o Evangelho alcance a vida de pessoas. E esse é o primeiro ponto para você não desperdiçar a sua vida. Ter foco no local correto. Ter foco no local correto. Quando a gente tem foco no local correto, na coisa correta, a gente chega a lugares onde a gente nunca imaginou. E Deus faz com que a gente alcance pessoas que seriam impossíveis de ser alcançadas. Quando a gente tem foco no local correto, as portas se abrem e Deus leva a gente a lugares onde a gente nunca imaginou. Onde a gente nunca poderia pensar, nossa, eu nunca na minha vida imaginei que eu estaria nesse lugar. E isso vale, por exemplo, para a sua profissão. Às vezes você almeja ser alguém excelente na sua profissão e ser o melhor da área e ser a pessoa tal. Quando você tem foco no local correto, Deus te leva até esse local e muito mais do que isso. E qual que é o foco no local correto? A expansão do Evangelho. Essa é a primeira coisa que nós precisamos saber e abraçar como princípio. Que tudo aquilo que a gente vive, o nosso objetivo tem que ser a expansão do Evangelho.
tudo que a gente vive. E se a gente continua no versículo, ele fala assim: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. Ou seja, Paulo estava numa prisão e toda a guarda do palácio, os guardas, as pessoas que prendiam Paulo, estavam com Paulo, sabiam que ele estava ali por causa de Cristo. E Paulo nunca teria a oportunidade de pregar o evangelho, de expandir o evangelho, de proclamar o evangelho para aquelas pessoas que estavam ali se ele não tivesse sido preso. Então, quando Paulo entendeu que aquilo tudo que ele está vivendo tem servido para a expansão do evangelho, até o momento em que ele foi preso, ele falou: eu estou aqui para que o evangelho seja proclamado e eu vou falar para esses guardas sobre Cristo. E ele falou, tanto que a gente lê depois na carta, que ele fala assim: os da casa de César te saúdam a igreja de Filipos. Ou seja, ele começou um PGM ali, com os soldados de César, dentro do palácio de César. Então, quando ele chegou até aquele local e ele foi preso, ele falou: eu estou aqui para que o evangelho seja proclamado. Então, onde você está nesse momento, que vai fazer com que você chegue a lugares que você nunca imaginou, isso só vai acontecer se você tiver como objetivo a proclamação do evangelho. Se você fizer isso e abraçar esse primeiro princípio na sua vida, é a primeira coisa para você não desperdiçar a sua vida. É a primeira coisa para você entender que onde você vai, não importa o que aconteça, Cristo precisa ser proclamado acima de qualquer coisa. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso foco. É por isso que a gente está aqui. Então, uma coisa importante desse texto, no versículo 12, quando ele fala progresso no evangelho, essa palavra utilizada por Paulo tem um significado de algo que vai à frente, abrindo o caminho para que o evangelho cresça, para que o evangelho alcance a vida das pessoas. Quando ele fala assim: os meus sofrimentos, aquilo que eu passei, aquilo que eu tenho vivido, aquilo que eu suei, aquilo que eu tenho lutado, isso está indo à frente do evangelho. E o evangelho está alcançando a vida das pessoas porque eu tenho passado por isso. Então nós que estamos vivendo nessa terra, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, tudo aquilo que a gente tem vivido, não importa o que seja. E Paulo entendia isso. Ele sabia que ele não estava na prisão porque alguém tinha colocado ele lá, ou ele estava na prisão porque o inimigo colocou ele naquele lugar. Ele sabia porque ele estava na prisão, porque Deus deu a oportunidade para ele de proclamar o evangelho em lugares que nunca foram proclamados. Então Deus quer te levar a lugares que você nunca imaginou, desde que o seu objetivo seja a proclamação do evangelho. Quando a gente inverte isso e a gente começa a decidir por nós mesmos que o nosso objetivo já não é mais isso, mas é um cargo, ou um salário, ou coisas materiais, ou qualquer coisa que não seja isso, a gente já perdeu esse princípio. E aí a gente vai até onde o nosso braço nos levar, até onde a nossa força nos levar. E a gente sabe que a nossa força é limitadíssima, tanto que você trabalha o dia inteiro e quando você chega em casa você está cansado, você só quer dormir. Agora, quando a gente olha para Cristo e fala: Deus, o meu objetivo é a proclamação das boas novas, da cruz de Cristo, daquele que morreu por mim, Cristo vai te levar. Cristo vai te levar a lugares onde você nunca imaginou. Eu lembro do dia, assim que eu cheguei em Campo Grande, 2016, eu fui tomar um café numa cafeteria. Aí o Yuri e a Carol foram lá comigo, nós três estávamos lá, e a gente estava esperando o Matheus Assato. O Matheus Assato ia tomar um café com a gente para bater um papo, conversar. Ele tinha acabado de chegar de viagem e tal. Todos conhecem o Matheus Assato, a maioria, né? Guitarrista e tal, não sei onde ele está tocando, mas ele toca para pessoas famosas. E a gente foi tomar um café com ele e ele estava comentando sobre o ambiente em que ele vive. E aí eu lembro, o Yuri chegou para ele e falou assim: cara, eu tenho certeza absoluta que Deus está te levando a esses lugares onde nenhum cristão pisou para você proclamar o evangelho para essas pessoas. E o Mateus é um cara, quem conhece, quem é próximo dele, sabe que ele é um cara que tem o coração dele para Cristo. E não importa o que ele faça. Então, ele entendeu que a profissão dele era um meio. Aquilo que ele faz bem, como excelente, era um meio para ele alcançar vidas e pessoas que nunca poderiam ser alcançadas para que elas ouvissem do evangelho. Então, onde você está hoje, o que você almeja, o que você deseja, o seu objetivo maior tem que ser a proclamação do evangelho, assim como Paulo fala: eu estou aqui porque Cristo precisa ser proclamado, não importa prisão ou qualquer coisa que eu sofri. Esse é o primeiro ponto, esse é o nosso primeiro objetivo, é aquilo que a gente tem que fazer. A segunda coisa, e essa talvez seja uma das partes mais difíceis, é entender que nós não somos protagonistas da nossa história. E isso hoje é muito difícil. Eu vi um filme recente no Netflix,
É um filme que zoa a comédia romântica. Eu não lembro o nome do filme. Mas é um filme engraçado. Assim, não é tão engraçado, é meio engraçadinho. E no final, ela está assim, e o filme é bem legal. No final, ela está assim, e ela se depara com o amor da vida dela, né? Aquele clichê de uma comédia romântica. Ela fala, eu amo, aí ela dá uma pausa, a mim. Eu amo a mim, eu não amo esse cara, eu amo a mim. Eu posso até amar ele, mas eu amo a mim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, nós temos que nos amar. Mas nós não somos protagonistas da nossa própria história. Nós não somos. Nós estamos vivendo uma história e que existe algo maior do que nós, conduzindo essa história da qual a gente faz parte. E isso hoje é muito difícil da gente entender. Por vários motivos. Onde é, por inúmeras vezes, valorizado aquilo que você deseja, aquilo que você quer, aquilo que te faz feliz, aquilo que te dá prazer, porque afinal, você é dono de você mesmo, você pode fazer, você pode escolher por você próprio. Só que o princípio que Paulo traz, e eu continuo lá no versículo 15, se você estiver aí, você pode ler comigo. É verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. E estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que me importa? O importante é que, de qualquer forma, sejam por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso eu me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito Santo. Então, Paulo comunica à igreja de Filipos, ele fala assim, eu sei que vocês estão preocupados, porque existem algumas pessoas que estão pregando a Cristo por objetivos pessoais, por egoísmo, por rivalidade, desejando que o ministério dessa pessoa apareça, e não a Cristo, mas eu não me importo. Eu não me importo. O importante é que Cristo esteja sendo pregado. Então, Paulo entendeu que o protagonista da história não é ele, ou os cristãos daquela época. O protagonista é Cristo. É Cristo que tem que brilhar. No palco da vida, no palco da sua vida, você sai, vai para as cortinas, e a luz vem sobre Cristo, e Cristo brilha. É Cristo que é o principal. Então existe algo maior do que nós. Nós estamos vivendo algo que é maior do que nós. Não tem a ver com o meu ministério, com o meu trabalho. Tem a ver com Cristo. Tem a ver com quem Ele é. Tem a ver com o que Ele fez. E quando nós vivemos, nós refletimos a Ele e o que Ele fez. E eu fico nos bastidores, eu falo, Jesus, é o Senhor que tem que brilhar. É o Senhor que tem que aparecer. Eu almejo sim alcançar esse cargo, eu almejo sim esse trabalho, mas o meu objetivo primeiro é a proclamação das boas novas que o Senhor fez, e existe algo maior. Eu não sou a peça fundamental, eu não sou a peça mesmo fundamental desse jogo, é o Senhor. E eu participo do que o Senhor está fazendo. Eu estou acompanhando a missão que o Senhor está fazendo. Então Paulo olha e fala, olha, pessoal, igreja de Filipos, esquece porque Cristo está sendo pregado e Ele é o protagonista, é Ele que tem que aparecer, e é isso que é mais importante do que qualquer coisa. Então o segundo ponto, para a gente não desperdiçar a sua vida, é entender que a gente participa de algo maior do que a gente. Que aquilo que a gente faz hoje, que aquilo que a gente estuda, que aquilo que a gente almeja, é para que outra pessoa brilhe. E a gente sua, e a gente fica noite sem dormir, e a gente trabalha, a gente quer conquistar coisas, mas a gente faz tudo aquilo e fala, Senhor, que o Senhor brilhe através da minha vida, porque eu sei que eu vivo para algo maior do que eu. E tem aquela música, né? Tem tudo a ver com Ele. Cara, tem tudo a ver com Ele. Sempre teve a ver com Ele. Quando você decide ser o protagonista, e está tudo bem ser o protagonista, está tranquilo você tomar suas próprias decisões, está tudo bem você fazer tudo isso, sabe o que vai acontecer? Você vai voltar lá no ponto 1 e você vai conseguir só ir até onde o seu braço consegue te levar. E outra, você vai ser enganado pelo seu próprio coração. Você vai se enganar, você vai desejar coisas. E aí vai dar um tempo, você vai cair lá na frente. E aí você não vai saber por quê. Mas é porque você não entendeu que existe algo maior do que você. E que é Ele que rege a sua vida. E você vive em função disso. E aí, a terceira coisa que faz com que a gente não desperdice a nossa vida, que faz com que a gente utilize do nosso tempo de forma sábia e viva aquilo que Deus quer para a nossa vida, é talvez o ponto mais importante que eu quero conversar com vocês aqui hoje. A causa ela sempre vai ser maior.
e as dificuldades sempre serão menores. Levanta sua mão assim comigo. Ó. A causa sempre é maior. E as dificuldades são sempre menores. A causa sempre será maior. Sempre, 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 sempre será maior. Versículo 20, continuando. Filipenses 1:20. E Paulo ele vai falar assim: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, ou seja, caso eu não morra, terei fruto do meu trabalho. Ou seja, eu terei a recompensa daquilo que eu tenho feito. E já não sei mais o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça o seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Então Paulo aqui, ele entendeu que existe algo muito mais precioso do que não desperdiçar a vida dele. Ele entendeu que estar com Cristo é muito melhor. Ele fala isso: eu já não sei mais o que escolher. Não sei se eu vivo ou se eu morro, mas eu sei que se eu morrer, eu vou estar escolhendo a melhor parte, que é estar com Cristo. Se eu morrer é lucro, mas se eu viver, eu vou viver Cristo. E aí ele usa uma expressão que eu sempre compartilho na escola do discípulo, que é uma expressão muito forte. Quando ele fala assim, lá no versículo 20, aguardo ansiosamente e espero. Essa palavra espero que Paulo usa, ela é uma junção de três palavras. Três palavras gregas que ele utiliza, e cada uma dessas palavras tem algum significado. A primeira é fora de, a outra é cabeça e a outra é mirar. Três palavras juntas. Então Paulo está falando assim: aguardo ansiosamente e espero, utilizo essa expressão, ou seja, eu estou olhando para algo, eu estou mirando em alguma coisa onde a minha cabeça está por cima, fora de, olhando para isso, e isso que eu estou olhando não vai me envergonhar. Então Paulo olha para toda a situação que ele está vivendo, para a prisão que ele está vivendo, para tudo aquilo que ele está conquistando, ele fala: olha, isso tudo aqui, eu olho para fora disso, eu olho para algo muito maior do que isso. Existe uma esperança muito maior do que isso. Seja bom ou seja ruim, aquilo que eu estou vivendo aqui, existe algo que eu almejo, que eu quero conquistar. Aquilo que eu olho me traz esperança. Aquilo que eu olho me traz força para continuar. Então Paulo, ele compreendeu que a causa, que aquilo que ele vive, que aquilo que ele deseja, que aquilo que traz esperança para ele, é muito maior do que qualquer dificuldade que ele vivia. É muito maior do que qualquer problema que ele enfrentava. Então a ambição maior de Paulo era chegar e encontrar Cristo. Só que ele fala assim: olha, eu quero morrer, mas eu vou viver. E eu vou viver para que eu esteja junto com vocês e possa caminhar junto com vocês e abençoe a vida de vocês. Só que o meu viver, ele vai ser Cristo. O meu viver vai ser Cristo sendo o protagonista. O meu viver vai ser eu entendendo durante toda a minha vida que existe algo maior do que eu, que esse algo maior do que eu rege a minha vida. E é nisso que eu vou viver. Mas eu preferi encontrar Ele. Mas eu preciso estar com vocês para continuar vivendo, para continuar abençoando a vida de vocês. Então Paulo entendia que a causa era maior, que as dificuldades eram menores. E essa expressão, a causa é maior e as dificuldades são menores, me ajudou diversas vezes, quando eu olhava para uma situação e eu falava assim: Deus, eu entendi que o teu evangelho precisa ser proclamado, eu entendi que não sou eu que domino a minha história, não sou eu que vivo aquilo que eu desejo viver de qualquer forma, mas é o que o Senhor me disse que eu preciso viver, mas está muito difícil, está muito difícil. E aí essa expressão vinha na mente: a causa é maior.
A causa, ela sempre será maior. E as dificuldades sempre serão menores. E isso vale para qualquer coisa que você esteja vivendo. Como eu falei, você não precisa ser um missionário para ter o foco no local correto e para entender que existe algo maior do que você. Você não precisa. Você pode estar no teu trabalho, no teu emprego, em qualquer lugar que você quiser e desejar que Deus levantou para você estar. E Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou, desde que você tenha o foco no Evangelho, desde que você entenda que existe algo maior do que você. E não importa o que você deseja, você vai passar por muita dificuldade. Muita dificuldade. E a qualquer momento você vai ficar tentado em tirar o foco do Evangelho e a tomar suas próprias decisões. Mas eu quero dizer para você que a causa é maior. A causa é maior. E as dificuldades sempre serão menores. Sempre, sempre, sempre serão menores. Cristo viveu isso muito bem. Quando ele estava ali naquele momento de decisão e ele falou, Deus, afasta desse cálice mais. A causa é maior. Aquilo que eu vou passar na cruz, a dificuldade que eu vou passar na cruz, aquilo que eu vou viver na cruz, aquela dor, isso é menor porque a sua causa é maior e a causa é a restauração da humanidade. E quando a gente fala de proclamação do Evangelho, a gente está sendo o próprio Jesus na vida de pessoas. Vocês entendem isso? Quando a gente fala das boas novas, a gente está falando de um Cristo que morreu para resgatar a vida de pessoas. E isso é a causa. Isso é maior do que qualquer coisa, esse é o maior milagre que existe. O maior milagre que existe é pegar uma pessoa que está morta e ela, de um dia para o outro, de um segundo, em um minuto, ela ser restaurada completamente, ela passar a viver. Isso é o maior milagre que existe, e essa é a causa que a gente vive. É a proclamação do Evangelho, entendendo que a gente não é o protagonista da nossa vida. E quando eu olho para isso, e quando eu falo, Jesus, é isso que eu estou vivendo, é isso que eu desejo viver, a sua causa é maior do que qualquer coisa, e as dificuldades sempre serão menores. Sempre, não importa, não importa. Não importa o que você esteja vivendo, isso é menor do que a causa de Cristo através da sua vida para alcançar a vida das pessoas. E Paulo entendeu isso. Paulo falou, olha, se eu viver, talvez eu continue sofrendo, e continuou sofrendo. A história de Paulo, em termos de sofrimento, tem vários episódios. Ele entendeu que a minha vida é por causa de Cristo, porque a causa é maior. A causa sempre vai ser maior. E aí ele fala lá no versículo 28. Fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. E aí Paulo está concluindo esse raciocínio, ele está falando assim, olha, quando uma comunidade entende que o único objetivo que a gente tem, que o único foco que a gente tem é a proclamação do Evangelho, e que você não vive para você mesmo, que existe algo maior do que você, e que você entende que a causa é maior e as dificuldades são menores, é fácil ficar unido. É fácil. Porque aí eu vou conversar com meu irmão, ou eu vou conversar com a pessoa que está do meu lado, e não é mais o ministério dela ou o meu ministério. Não é mais o que eu desejo ou o que a pessoa deseja. É o que o Evangelho precisa ser proclamado, e é Deus acima da gente, e aí a gente concorda. Porque não tem mais discussão. Não tem mais, vamos colocar na mesa aqui o que eu acho, ou o que você pensa. Não tem mais isso, porque é o Evangelho que é o objetivo, isso todo mundo concorda, e Deus está acima da gente, isso todo mundo concorda, e a causa é maior, isso todo mundo concorda, então acabou. Não tem mais discussão. É por isso que Paulo fala, continue firmes num só espírito, unânimes pela fé evangélica. E ele está falando isso para uma comunidade que precisa entender esses 3 princípios, e quando uma comunidade entende isso, não é mais a minha célula, não é mais o meu ministério, não é mais a PIB, Igreja Batista, não é mais qualquer coisa que a gente toma como posse ou como título. Não é mais isso. O objetivo é o Evangelho. Nós estamos vivendo para algo maior do que nós, e a causa sempre vai ser maior. Se esses 3 pontos estão no nosso coração, a gente consegue orar em unanimidade. A gente consegue caminhar em unanimidade. Porque aí eu já não olho mais para a pessoa do meu lado e falo, mas eu tenho meus direitos. Mas tem aquilo. Não. É o Evangelho que precisa ser proclamado. Se isso vai acontecer, eu estando certo ou errado não importa. Você estando certo ou errado não importa, porque o Evangelho vai ser proclamado. Nós vivemos para algo maior do que a gente. Não é a gente que decide por nós mesmos, falando, isso é melhor, não. A gente vai até a palavra, a gente vai até a oração. E Deus nos fala o que é melhor, porque nós vivemos para algo maior do que nós. Não tem a ver com a gente. E aí a gente caminha junto, e aí a dificuldade vem,
E aí eu tenho certeza absoluta que todos vão permanecer firmes até o fim. Por quê? A causa é maior. E as dificuldades sempre serão menores. E não tem mais isso. Não tem mais isso. Aí a gente se torna imbatível como igreja. Vocês entendem isso? A gente se torna imbatível, a gente se torna imparável, a gente se torna... Nada vai conseguir segurar aqueles que entendem esses 3 princípios. E aí, a nossa vida não é desperdiçada. A gente, de fato, vive de verdade. Eu tenho certeza que se eu encontrar a minha amiga que está fazendo missões e perguntar, e aí, como é que tem sido a sua vida? E se eu for olhar aos olhos humanos, eu poderia falar assim, putz, essa menina está desperdiçando a vida dela, né? Mas ela está exatamente onde Deus quer que ela esteja. Às vezes você está prestando um concurso, e aí você está lá estudando e tal, ficando 1, 2, 3 anos estudando, aí a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, mas podia fazer uma coisa mais fácil, né? Porque, né? Muito tempo desperdiçado. Mas aí você entende que Deus está te levando a lugares onde você vai proclamar o evangelho para pessoas que nunca poderiam ouvir, mas através da sua vida eles vão alcançar Cristo. Porque você entende que você vive para algo maior do que você, e não importa o tempo que você precisa estudar, porque a causa é maior. E as dificuldades sempre serão menores. E eu poderia ter pegado esse tempo aqui e falado sobre várias experiências que eu tive na Angola, várias coisas que me aconteceu, talvez relembrar algumas coisas que aconteceram no Nepal. Mas não é isso que faz da pessoa um missionário. O que faz da pessoa um missionário é ela viver a missão de Cristo. E a missão de Cristo está nesses 3 princípios. E a missão de Deus é esse movimento que acontece de pessoas que se colocam à disposição de Cristo e entendem que é a proclamação do Evangelho. Eu vivo para algo maior do que eu e a causa sempre vai ser maior. Esse é o movimento de missões. Quando eu estou no local correto, eu tenho esses 3 princípios que regem a minha vida. E aí, de fato, a minha vida não é desperdiçada. De fato, como 2 Coríntios 5 a gente leu, quando eu morrer e eu não puder voltar atrás de jeito nenhum, eu vou poder chegar diante de Cristo e receber a recompensa do meu trabalho, porque eu vivi exatamente aquilo que eu precisava viver. Eu vivi exatamente aquilo que eu precisava viver. E a vida ela é muito preciosa para ser desperdiçada. Muito preciosa. Você já parou para pensar que possivelmente você é a resposta de algum clamor? Você é a resposta de alguma oração? Alguém em algum lugar do mundo, antes de você nascer, estava orando por alguma coisa e Deus falou, é isso, vou fazer o Diego e ele vai ser usado para responder a esse clamor, para responder a essa oração, para responder a essa dor que algumas pessoas estão vivendo. Deus vai te levantar, talvez numa esfera da sociedade, talvez em alguma coisa. Eu achei incrível, não vou citar o nome dela porque eu sei que ela vai ficar envergonhada, mas ela falou assim, eu estou estudando engenharia porque eu quero ir para locais onde pessoas não vão, para criar, eu não sei o nome, eu vou falar errado, coisas elétricas, fios elétricos, e botar iluminação em casa de pessoas que nunca tiveram iluminação. É por isso que eu estou fazendo engenharia elétrica. É por isso que eu estou estudando para isso, porque eu sei que Deus vai me levar a lugares onde pessoas precisam de luz mesmo. E aí ela está fazendo aquilo, ela entendeu que ela vive para algo maior do que ela. Ela entendeu que lá no TCC dela, que aconteceu esse mês e ela passou com louvor, ela entendeu que aquilo que ela passou para acontecer, aquilo ali, a causa era maior e a dificuldade de noite sem dormir, de trabalho, era menor. E ela entendeu que o importante é que o Evangelho seja proclamado. Não importa o quanto ela estude, a profissão dela vai ser usada para a proclamação do Evangelho. E a vida ela passa num piscar de olhos, como eu falei lá no início. Eu quero finalizar aqui como eu comecei. Essa minha amiga entendeu. E a vida passa muito rápido. Muito rápido. E eu fico desesperado. Quando eu olho para pessoas à minha volta e eu olho elas desperdiçando a vida delas com coisas que não são eternas. Com coisas que daqui a 50 anos vão virar poeira. Vão se desfazer. E isso traz uma tristeza muito grande para o meu coração, porque eu falo, cara, essa pessoa,
ela é a resposta de algum clamor ou de alguma oração, e ela podia estar vivendo isso, ela só abraçar esses 3 princípios que a gente compartilhou aqui hoje. Proclamação do Evangelho, entender que você vive para algo maior do que você, e entender que a causa é maior, e as dificuldades sempre serão menores. E eu queria que você fechasse os olhos nesse momento, e eu queria orar, e eu queria fazer um convite para aqueles que olharam para o que a gente compartilhou hoje, para o que a gente falou hoje, e falam assim: cara, eu tenho desperdiçado a minha vida. Eu tenho desperdiçado a minha vida. Eu não tenho vivido focando na proclamação do Evangelho. Meu foco tem sido em coisas materiais. Eu tenho vivido de acordo com minhas próprias vontades. Eu não tomo decisão por causa do que Deus quer para a minha vida. Eu simplesmente vou e tomo as decisões. E toda vez que acontece uma dificuldade em algo que eu sei que Deus quer para a minha vida, eu desisto. E eu quero fazer esse convite para você e quero orar junto com você. Você que falou assim: eu tenho desperdiçado a minha vida, mas eu não quero mais isso. Eu quero viver naquilo que Deus tem para mim. Eu queria que você levantasse e viesse aqui na frente, que eu quero orar junto com você. Caso você queira vir aqui. Queria que a igreja ficasse de pé. Caso você deseje vir aqui na frente, venha, nós vamos orar juntos. Eu queria que você cantasse essa música como uma oração para a sua vida. Depois a gente vai orar juntos. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele, eu sei pra onde eu der. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim, tudo que há em mim. Eu queria que algum de vocês que está aqui, que conhece uma dessas pessoas, viesse aqui na frente e orasse junto com essa pessoa. E mesmo que eu ande em meio ao frio,
frente e orassem comigo agora. Repetissem o que eu vou falar aqui. Jesus, a partir de hoje, eu digo que eu vivo para o Teu Evangelho. Não sou mais eu o dono da minha vida. Não sou eu mais que comando a minha vida. Eu vivo para algo maior do que eu. E eu quero dizer que não importa o que aconteça, a causa é maior. E as dificuldades sempre serão menores. E eu entrego a minha vida para o Senhor. E eu quero dizer que hoje, o Senhor é o Senhor da minha vida. Amém. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu quero te convidar a você continuar aqui na frente, porque vão ter pessoas que vão falar com você. Se você fez essa oração pela primeira vez, o pessoal vai estar entregando para você um cadastro para você preencher. Beleza? Eu queria orar para finalizar, antes da banda encerrar, e dizer que se você não veio aqui na frente, eu entendo que você tem vivido de acordo com o que Deus quer para a sua vida. Então, se você tem feito isso, como igreja, nós precisamos caminhar unânimes, juntos. E nós temos que ser implacáveis. E Deus nos chama para ser isso. Amém? Pai, eu quero te agradecer por esse momento que nós vivemos aqui hoje, Deus. O Senhor falou ao nosso coração e nós mais uma vez queremos renovar aquilo que nós temos, dizendo que o Senhor é o Deus da nossa vida. A causa é maior. Nós sabemos que vivemos para o Senhor e nós queremos proclamar o Teu Evangelho, não importa onde a gente esteja, não importa o que aconteça. Que o Senhor reacenda em nosso coração essa chama e que ela nunca venha se apagar. Porque nós vamos estar alimentando ela com a Tua palavra, com oração e com jejum. E como igreja, nós queremos dizer, unânimes, que nós pertencemos ao Senhor e queremos fazer aquilo que está no seu coração em relação a essa igreja aqui nesse local. Nos ajude através do poder do Teu Espírito, para que isso se cumpra ainda nessa vida, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus por essa palavra. Aleluia. Coisa linda ver vocês mais uma vez, gente. Já falei que estava com saudade, não vou falar de novo. Glória a Deus por esse sábado, por essa palavra, por esse tempo precioso que tivemos na presença de Deus. Essa semana de Arte Vida. Então quero convidar você a passar, se você ainda não pegou o seu passaporte, passe e pegue o seu passaporte, porque nós vamos esgotar esse lugar, vai ficar lotado, vamos esgotar os passaportes. Eu quero você aqui, o pessoal do culto de sábado, marcando presença, trazendo essa adoração maravilhosa que nós temos semana após semana aqui. Amém? Você que pediu a camiseta da Rede Uni, passe, hoje é o último dia para acertar, passe, pegue a sua camiseta, acerta no balcão. E eu quero deixar uma palavra com você. Uma palavra simples, mas profunda. Olha bem para mim. Jesus ama você. Jesus ama você. Saia desse lugar imbuído dessa verdade. Se você entrou aqui em depressão, Jesus ama você. Se você entrou aqui e você está desempregado, ei, Jesus ama você, Ele está cuidando de tudo. Se você está com uma dificuldade na sua família, uma enfermidade na sua família, ore a Jesus. Sabe por quê? Porque Ele está vendo e Ele ama você. Se você está com dificuldade, você passou essa semana debaixo de um jugo de culpa, de pecado, ei, levanta a cabeça, Jesus ama você e Ele quer te perdoar. Saia daqui cheio dessa verdade, proclamando ela para todos. Jesus ama você, que você tenha uma semana abençoada, cheia do amor de Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa noite, pedimos que o Senhor nos conduza na Tua paz, pedimos que o Senhor nos conduza na Tua luz.
que nós sejamos guardados pelo Senhor e visitados pelo Teu Espírito Santo. Consagramos essa semana ao Senhor Jesus, essa semana do Congresso Arte Vida. Proclamamos, ó Deus, a visitação do Senhor sobre esse lugar nos dias do Congresso. Clamamos, ó Deus, para que o Senhor nos faça exercer a vitória que temos em Cristo Jesus durante todos os dias. O inimigo já está derrotado, o pecado já está vencido, nós já estamos em Cristo e nós viveremos assim essa semana para a glória do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Abraça a pessoa que está do seu lado aí, diga para ela: vai na graça, Jesus te ama, não se esqueça disso, Jesus te ama. Deus abençoe. Na escuridão, tua graça está, não há como se esconder. Não vou negar o teu amar, incansável pra me ter. No limite em decepções, perdido em minhas emoções, mas teu amor me alcançou. E eu me entrego por completo, quero a vida que tens pra mim. O oásis nos espera, liberdade eu só tenho em ti, eu livre sou. Ulala, ulala, ao me entregar eu livre sou. Ulala, ulala, ao me entregar eu livre sou. Ao me entregar eu livre sou. Teu reino está a me chamar para a vida que há em ti. Teu coração a me atrair, eu não posso resistir. Minha devoção quero te dar, eu não quero me deixar levar. Meu Coração é teu, Senhor. eu me entrego Por completo, quero a vida que tens pra mim. o oásis Nos espera, liberdade eu só tenho em ti, eu livre sou. Ulala, ulala, ao me entregar eu livre sou. Ulala, ulala, ao me entregar eu livre sou. La, 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 la. ao me entregar eu livre sou. E eu me entrego por completo, Quero a vida que tens pra